Olá, eu sou a Andrea Campanile do Oxigênio Criativo e esse é o segundo vídeo da série de 3 vídeos do projeto Ecocartonagem, a arte no lixo. A gente, a partir desses vídeos, vai trazer uma série de reflexões e esse a gente vai fazer uma carteira feita com reaproveitamento de tecidos e caixinha longa-vida. Mas antes da gente começar, quero trazer para você uma reflexão sobre o consumo. Já parou para pensar nas coisas, já parou não só para pensar, mas para observar as coisas que você consome? Hoje a gente escuta dizer que o grande problema do mundo é o consumismo. Sabe a diferença do consumo e do consumismo? A gente consome todos os dias, desde um pãozinho até uma coisa bem cara que a gente tem que se planejar para poder consumir, né? Para poder comprar. O grande problema do consumismo é o consumo em excesso. Não só por comprar coisas que a gente muitas vezes não precisa, mas o dinheiro que a gente empenha nessas coisas que muitas vezes ficam paradas na gaveta de casa. Então, eu trago aqui um convite para a gente refletir naquilo que a gente consome. Aquilo que eu estou comprando, eu realmente preciso? Tem alguma forma que eu possa substituir para não precisar comprar? Porque todo produto que a gente compra novo, ele teve uma cadeia de produção. E quanto essa cadeia de produção atinge o nosso meio ambiente? Então vamos aproveitar que a gente vai aprender a fazer uma carteira e tentar entender o poder da nossa carteira. As pessoas de quem você compra, como produzem aquilo que você compra? Como é a indústria do produto que você escolhe colocar dentro da sua casa? Então fica aqui a reflexão para a gente ir pensando e observar que aquilo que a gente compra, quando a gente deixa de comprar uma coisa que a gente não concorda como ela é produzida, a gente faz essa indústria e esse produtor repensar na forma que ele está fazendo aquele produto. Bora? Para a gente começar a nossa aula, como não poderia deixar de ser, vamos fazer aquele exercício de respiração para a gente poder se conectar aqui neste momento, deixar toda a preocupação do lado de fora e utilizar esse momento para a gente exercitar a nossa criatividade e para poder refletir naquilo que a gente veio conversar com vocês. Então eu vou sugerir que a gente faça 3 respirações, mas dessa vez ela vai ser um pouco diferente. A gente vai respirar profundamente, vamos contar até 3, segurando a respiração e depois a gente vai soltar bem tranquilamente. Pode ser? Então vamos lá? Respirando fundo. Mais uma vez. E agora a última. Aproveitando para lembrar que a respiração é um ato que a gente faz o dia todo porque a gente depende dele para viver. Mas muitas vezes nos conectar com a nossa própria respiração faz com que a gente consiga ficar mais calmo, que a gente consiga se concentrar e se conectar mais do que a gente está fazendo. Então, mãos à obra, que tem uma carteira esperando pela gente. A gente vai precisar para essa aula de caixinha longa-vida, retalho de calça jeans e tecido de algodão. O que a gente vai fazer é essa carteira aqui que eu costumo dizer que ela é básica, porque ela cabe em qualquer bolso, então ela vai servir para os meninos, para as meninas, vai servir para todo mundo, porque mesmo quem sai sem bolsa consegue colocar ela no bolso de trás da calça, da bermuda e sair tranquilamente com documento. Olha só, ela tem espaço para documento, para cartões e tem espaço também para um dinheirinho e para as moedas. Então ela é super versátil. Para começar a falar do uso das caixinhas longa-vida, eu sempre costumo falar bem do comecinho, né? Da hora que a caixinha longa-vida sai da sua mesa, ela se contém leite ou se contém suco. O ideal é você fazer a abertura da caixinha toda e lavar ela como se você estivesse lavando a sua louça. Passou a esponja dos 2 lados, deixa secar durante 24 horas e você vai ver, quando você molha, você vai ver que ela amolece. Mas em seguida, depois de secar, depois que você deixa secar durante 24 horas, ela fica bastante firme. Então, para a gente começar a tirar
as medidas da caixinha, eu normalmente faço o que eu costumo chamar de colocar a caixinha no esquadro. Então eu deixo duas partes delas bem retinha para a gente conseguir tirar os pequenos pedaços que vão montar a nossa peça. Essa peça, ela é composta essa carteira, na verdade, né? Ela é composta por peças de tamanhos de 4 tamanhos diferentes. A parte básica, que é a parte da carteira, a parte de dentro, que vai receber as divisórias, né? Que é essa daqui, e essas outras menores, que é o porta-documento e o porta-cartão. Todas essas medidas, elas vão estar disponíveis para vocês aqui na descrição, tá bom? Para a gente poder ficar mais livre e não se preocupar tanto com medidas. O que eu também gostaria de falar, o que eu sempre chamo a atenção nas aulas, é que a partir dessas medidas que eu estou dando para vocês podem criar novas peças. O que isso significa? Ai, Andréa, eu tenho uma cliente que pediu para mim uma carteira de mão, para ela poder sair na rua com a carteira e não ser tão pequenininha. Poxa, posso adaptar as medidas e fazer uma carteira maior, inclusive brincar com muitas possibilidades. Então, aqui fica o meu convite para você não se prender a essas medidas, que embora vão estar aqui na descrição, mas para você não ficar presa, que deixa a criatividade vir e poder fazer uma peça no tamanho que você achar conveniente, tudo bem? Então vamos lá. A peça principal da nossa carteira é essa aqui da parte de fora. Ó, tá vendo? Ó, é a caixinha. E vocês podem ver que aqui eu trouxe uma ideia diferente para vocês. Aqui, assim como no primeiro vídeo onde a gente fez a bolsa, eu estou usando pernas de uma calça jeans que infelizmente não dava mais para ser usada. Então, o tecido jeans é uma peça simples, né? É uma peça bastante resistente, mas simples. Ah, eu gostaria de incrementar assim o meu tecido jeans, não deixar o meu tecido tão simples. O que a gente pode fazer? Na outra aula, eu trouxe para vocês a opção do stencil, lembra? Que a gente fez a pintura dos gatinhos no jeans. Nesse, eu sugiro que você brinque com a sua criatividade. Então, olha, esse aqui, por exemplo, eu fiz bolinhas vermelhas para combinar com o tecido de dentro. Mas olha, pode ser um olho, pode ser uma boca, você pode desenhar folhas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Folhas estilizadas, inclusive, ó. Por que não deixar usar a sua criatividade e poder criar o seu tecido personalizado? Uma coisa que eu falo muito também nas minhas aulas é que cada peça tem a nossa personalidade. Quando a gente cria uma peça, ela tá caracterizada pela nossa criação, pela nossa personalidade. Então, não se prenda a tecidos estampados. Pense que você pode criar seu próprio tecido, sua própria personalidade na peça que você está criando. Então aqui eu escolhi fazer dessa vez o tecido na parte do avesso. Ó, resolvi fazer na parte do avesso. Então como é que a gente vai começar? Nessa parte maior da caixinha, que é a parte principal, né? A gente vai aqui passar cola na peça toda. Lembrando sempre que a quantidade de cola ela não precisa ser excessiva. Essa é aquela cola branca, que quem está acostumado a assistir minhas aulas sabe, é uma cola branca extra, que eu também posso deixar descrita aqui para vocês qual é, porque é uma peça que dá bastante resistência para a nossa peça. Aí eu vou posicionar a caixinha no centro do tecido, tá vendo? Vou virar, ó, tá vendo? Eu resolvi fazer deixar o avesso pro lado de fora. Vamos ver como é que ela vai ficar. Depois eu acho que eu vou fazer uns desenhos, aí a gente depois tenta fazer os desenhos acompanhando aí a parte estampada, o tecido estampadinho que a gente tá usando. Então, ó, agora eu vou fazer a forração da parte de dentro. Passo cola nas duas laterais. Nós estamos gravando aqui do Parque Orquidário, aqui na cidade de Santos.
Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas estou dando aula para vocês ouvindo os passarinhos cantarem. Olha que privilégio. Ó. Eu uso muito essa pecinha aqui, eu digo que é a minha menina dos olhos, porque ele me ajuda muito. É um vincador que se usa muito na encadernação. Mas vocês não precisam necessariamente desse, você pode usar aí outros equipamentos que tenham aí que tenham a mão, né? Pode ser assim, o canto de uma tesoura, tá vendo? Porque eu gosto sempre, as minhas peças, eu sou bastante chatinha com a questão dos acabamentos. Então toda aula eu falo de acabamento, porque acabamento é realmente um fator bem importante na hora de você presentear, de você vender a sua peça. Ó, passei a cola aqui. Vamos fechar a lateral menor. Uma outra coisa que é importante é o tecido tá sempre bem juntinho aqui da nossa lateral, tá vendo? Ó, não sobrar nada para fora, porque esse acabamento faz toda a diferença na qualidade final da sua peça. Ó. Agora, enquanto essa parte seca, eu vou aplicar aqui o nosso amigo pregador, para ele ir fixando bem essa parte das pontas. Agora a gente vai fazer a forração. Eu trouxe aqui, nós vamos precisar para essa carteira de 4 partes dessa medida menor, né? Então vocês estão observando que eu estou fazendo a forração das partes maiores para as partes menores. Então aqui, ó, a gente vai precisar de 4 partes que a gente vai forrar exatamente desse mesmo jeito que eu vou mostrar para vocês. Ó, passando cola, eu sempre sugiro que a gente passe cola na parte prateada da caixinha. Porque caso aconteça da gente usar um tecido claro, assim como é o caso dessa peça que a gente está usando o tecido cru, que é o tecido sem tingimento, não corre o risco de aparecer a parte escrita da caixinha na sua peça. Então eu sempre gosto de chamar bastante atenção para isso. Ó, passei a cola, virei aqui no tecidinho. Sempre deixando uma sobrinha de tecido, né, gente? Na outra eu também esqueci de falar, mas é sempre assim, ó, um dedinho mais ou menos de sobra pra gente poder fazer a forração, ó. Agora aqui, a gente vai passar aqui uma colinha nas laterais maiores, virar, sempre aqui, ó, dando atenção para as nossas pontinhas, né? E deixando sempre a peça bem coladinha aqui, ó, nas laterais, tá vendo? Sempre bem coladinha. Agora eu venho aqui e coloco a cola nas partes menores. Tá vendo, ó? Ele fica bem perfeitinho, ó. Não fica nada pro lado de fora. Temos as 4 partes forradas, a gente reserva. E agora a gente vai fazer a forração dessa parte, que é, na verdade, essa parte do porta-documento, tá vendo? Que ela é mais larga. Então, essa a gente faz de uma forma um pouco diferente. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de um retângulo de tecido nesse tamanho, ó. Ele precisa ter uma sobrinha de um dedinho para cada lado. E ele precisa que na hora que a gente vire, ó, os 2 lados dele precisam estar forrados. E aí ele precisa ter uma sobrinha também de 1,5 dedo, mais ou menos, aqui na parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai começar um pouquinho diferente. A gente vai passar cola na parte
da marca da caixinha, colar bem aqui na ponta, ó, deixando sobrar tecidinho dos dois lados, tá vendo? Eu queria que vocês reparassem que eu tô usando, vocês estão vendo que o tecido ele não tá cortado certinho, porque ele é um retalho de uma confecção parceira aqui, da gente, parceira aqui do Oxigênio, que é a Felicita, inclusive, Lígia, beijo pra você, que ela doa os retalhos de tecido dela pra gente. E isso é uma coisa que você pode fazer aí no teu bairro, na tua cidade. Muitas vezes tem uma confecção que tem sobra e que não consegue aproveitar essas sobras, né? Que há o descarte. Então, por que não usar e fazer peças bacanas e conseguir usar esses resíduos? Então, ó. Então, por isso que eu mostrei pra vocês que ele tá irregular justamente por isso, porque eu não tiro a irregularidade do tecidinho do retalho que chega pra gente e tento usar ele integralmente. Então, assim, agora passei cola aqui na parte prateada, vou virar, o que significa que eu vou ficar com as minhas duas partes do tecido forradinhas, tá vendo? Tanto a parte de dentro, que essa aqui vai ficar pra dentro, quanto a parte de fora. Reservo também. Agora aqui nessa parte do nosso porta-cartão, né? Que tá aqui, ó, nosso porta-cartão. A gente vai precisar de duas peças e a gente vai forrar daquele mesmo jeitinho que eu ensinei vocês agora há pouco, ó. A gente vai fazer assim, passar a cola do lado da marca da caixinha. Colocar na ponta aqui. Deixando a sobrinha, tá, gente? Isso é bem importante, que tem que deixar a sobrinha dos dois lados. Aí eu vou passar cola aqui na parte que vai ficar aparente, né? Que é a parte que vai ficar pra fora. Então, tecidinho. Virar. Ó, essa parte, ó, eu esqueci, mas é importante, ó. Vocês passarem, dá uma sujadinha de cola aqui na lateral, que na hora de você aplicar, você vai ver que facilita muito a aplicação da peça. Dobrei. Pronto, vou deixar secar. Vamos montar nossa carteira. Então, vamos aqui, ó. Que a nossa peça já tá seca. Deixa eu dar uma olhadinha se não precisa, porque às vezes ele sai do lugar, mas tá certinha. Primeiro de tudo, vamos fazer esse fole, que eu costumo chamar, que é essa lateralzinha aqui dessa abertura onde a gente vai colocar nosso dinheiro, nossas moedinhas e tal. Como é que a gente faz isso? A gente vai precisar de um tecidinho que possa ser ele tem que ser um tecidinho que ele vai ficar aparente dos dois lados. Então você vai dobrar, ó. Eu vou dar a medida desse tecidinho que eu tô cortando para vocês terem uma noção. Aqui já vão sair os dois foles, tá? Esse tecidinho, ele tem a medida de 16 por 11, tá? Olha o que eu vou fazer com ele. A gente vai passar cola no pincel. Eu vou usar a parte de uma caixinha para passar cola, ó, da parte de baixo do tecido para lá. Algumas pessoas têm o costume de fazer essa etapa com aquele termocolante. Não precisa fazer, só essa colinha mesmo que eu tô mostrando para vocês é suficiente. Mas caso vocês tenham o termocolante, nessa parte vocês podem utilizar também. Mas como a ideia é a gente estimular uma produção mais simples, né, que a gente consiga fazer com coisas que a gente tem em casa, então a colinha é super suficiente, ó, tá vendo? Vou aqui passar. Então ele vai ficar um tecidinho dobradinho dos dois lados. Eu vou dobrar ao meio e vou cortar. Ó. Vai ficar um ladinho para cada lateral. Eu vou pegar duas dessa parte que a gente forrou com o tecido cru, tá vendo? E colocar ela para dentro, assim, ó.
Porque essa vai ser, ó, que fica bem claro, quero que vocês vão observando qual é a parte que a gente está criando. Essa é a parte onde vai o dinheiro que eu tinha falado para vocês. Como é que a gente vai aplicar esse fole? Eu vou dobrar esse tecidinho no meio, aqui, ó. Eu vou colocar em uma das laterais ele aqui para dentro, ó. Pegar, ficar bem aqui para vocês poderem observar bem. Vendo, ó? Ele vai ficar aqui assim na mesma altura. E tá vendo que ele tá fazendo, ele tá em diagonal, tá vendo? Ele tá entrado, né? Se a gente pode chamar assim, ele tá mais para dentro aqui em cima e um pouco mais para fora aqui embaixo. Então tá vendo? Ele tá para dentro aqui menos e aqui mais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui na lateral, ó. Essa partezinha a gente vai cortar, mas você pode cortar tanto antes quanto depois. Ó o corte que eu faço nela, ó. Eu faço um corte porque ela vai ficar assim, ó, viradinha essa parte para dentro. Reparem que eu não deixo muito tecido realmente, propositalmente, para não dar, não ficar muito acúmulo de tecido, sabe? Então esse retalhinho ele é realmente pequeno assim mesmo, para não ficar muito acúmulo de tecido e não dar volume na tua carteira. Passo a cola aqui desse lado, ó. E viro também. Tá vendo que o tecido tem menos aqui, mais aqui, por causa daquela dinâmica que eu tinha falado para vocês. Eu já posso desse lado colocar um pregador para ele segurando enquanto eu faço o outro lado, ó. O outro lado é a mesma coisa, ó, o tecidinho que a gente tinha colado, eu vou dobrar ele ao meio. E vou fazer a mesma coisa. A mesma quantidade de tecido, eu acho que assim dá pra vocês verem bem, ó. A mesma quantidade a mesma entrada de tecido que eu dei desse lado, eu vou dar desse lado também. Tá vendo? Pra eles ficarem iguais. E aqui é a mesma coisa, ele tá lá dentro assim, ó, na diagonal. Tem mais pra dentro e aqui menos pra dentro, tá vendo? Ó, conseguem ver? Que aqui ele tá na mesma quantidade desse outro lado. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Eu costumo fazer um cortezinho lateral, passar cola. Agora, enquanto essa parte seca um pouquinho, a gente vai colar as outras partes. Vai colar essa parte aqui, ó, que é a parte do porta-cartão. Só observar, ó. Essa parte aqui do porta-cartão, que é essa parte aqui da carteira, perdão, essa parte da carteira, ó, que ela é mais larga do que essa do porta-cartão, ela vai ser acabamento dessa partezinha aqui. Então, vamos deixar secando aqui enquanto a gente coloca aí o nosso porta-cartão. Aqui é o seguinte, a gente vai encaixar o nosso porta-documento bem em cima da nossa peça, ó, tá vendo, ó? Acho que aqui dá pra vocês verem melhor, ó. Eu vou encaixar bem exatamente em cima. Aí eu vou passar cola nas laterais, ó. Dá uma sujadinha de cola também no tecido aqui, ó, para ele poder colar. O que é bom a gente observar aqui se tá retinho, se tá colocado da maneira certinha para ele não ficar torto. Então, ó, dou aquela sujadinha de cola. Lembra, eu sempre falo da sujadinha de cola porque ela facilita muito a aplicação depois da peça. Vou fazer isso dos dois lados, ó, uma sujadinha mesmo, um pouquinho de cola que você passa e já ajuda na hora que você for colocar. E aí, essa peça que a gente fez o nosso fole, secou aqui um pouquinho, ó, tá vendo, ó? Pá. Colou, ó.
tá vendo? Aí a gente vai aplicar a cola nessa parte aqui, ó, que a gente acabou de colocar o porta-documento. Ó. Sempre bom lembrar que é importante aplicar a cola direitinho, assim, prestar atenção na parte das bordas, né? Que é a parte que tem que ficar bem colada para dar bastante resistência para a nossa peça. E aí a gente vai aplicar aqui, ó, na nossa peça, ó. Só centralizar bem ela. E aqui eu vou dar o acabamento, passar cola aqui por trás, ó. E vou aplicar o acabamento, que é esse tecidinho aqui que a gente deixou sobrando. E aí, enquanto a gente faz as outras partes, vou prender com o pregador, ó. E ele vai secando para depois a gente finalizar a montagem da carteira. Agora vamos para a parte do porta-cartão. Então esse porta-cartão é assim. Ó. Eu vou usar, normalmente eu uso um cartão como modelo, para a gente poder posicionar o porta-cartão bem direitinho. Então o primeiro porta-cartão, ele vai ficar posicionado bem onde termina, ó, tá vendo que aqui tá meu dedo, ó, bem onde termina o cartão que eu usei de base. Aí eu venho aqui, passo o meu pincel com a cola, ó, um pouquinho de cola, não precisa ser muito, passo e fecho. Posso tirar o meu cartão, opa, soltou aqui, mas a gente já sabe aqui a posição. Viro aqui, passo dos dois lados a cola para poder segurar o tecido. Só que a diferença nesse é que a gente vai tirar esse excesso de tecidinho daqui, ó. Que eu vou cortar. E vou tirar esse excesso de tecido aqui, porque esse a gente não vai precisar. Pronto. E agora a gente vai dar o acabamento. Aqui ficou um pouquinho de tecido a mais, ó. Bom tirar para ele não dar, depois não fazer volume na nossa peça. E esse segundo porta-cartão, a gente vai colocar ele no finalzinho aqui, ó. Aqui onde termina o nosso porta-cartão. Eu vou cortar, lembra? Assim, ó, você vai fazer um dedinho deixar um dedinho de espaço, dar um corte transversal. E aí você vai fazer o acabamento, passar cola nessa lateral. Eu sempre gosto de passar um pouquinho de cola embaixo também, porque isso fixa melhor tecido. Passei cola dos dois lados, dá aquela sujadinha no tecido. E aí eu venho, fecho de um lado, fecho do outro. Antes de fechar embaixo, eu dou uma última olhada para ver se ele tá retinho, ó, se essa parte tá bem retinha. Aí venho com o meu vincador para fazer o acabamento, ó. Acabamento dos dois lados, e venho com a cola para poder fechar. Pronto o nosso porta-cartão. O ideal é você deixar ele secar um pouquinho para ver se todas as partes estão bem coladinhas antes de aplicar na carteira, tá? Deixa secar um pouquinho. Enquanto essas duas partes secam que a gente montou, nós vamos aplicar o elástico, que é esse elástico que a gente fecha a nossa carteira, ó. Fechamento da nossa carteira é com elástico.
Andréa, mas dá para colocar um fecho, por exemplo? Dá, se você fizer uma parte de jeans e aplicar aquele botão de ímã que a gente usou na nossa aula anterior, que foi a da bolsa, você dá para fazer com fechamento de ímã também. Então são várias possibilidades. Agora, nesse aqui a gente vai aplicar o elástico, então como é que eu vou fazer? Eu vou calcular mais ou menos 1,5 dedo de espaço de um dos lados, aí eu vou passar uma cola, ver se o tecido tá bem coladinho, ó. Passar uma cola, posicionar o elástico. Eu normalmente coloco um pedacinho de fita crepe para segurar. Não precisa esticar muito o elástico, tá? Eu posso deixar o elástico apenas sem esticar, só posicionado mesmo. Não precisa deixar tudo isso de sobra. Pode cortar ele. É bom que ele fique bastante para dentro, para esse elástico poder ficar firme dentro da carteira, né? Na hora que a gente estiver usando. Fechei. Aí, ó, só dá uma confirmadinha, ver se ele tá retinho aqui, né? Se tá certinho dos dois lados, porque às vezes dá diferença. Posiciona direitinho. Agora a gente vai fazer a aplicação das nossas partes da carteira, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu normalmente coloco assim, ó, essa parte do cartão aqui pro cartão virado pra dentro. Então eu venho aqui, passo cola, espalho bem a cola nas pontas, ó, da peça toda. Vendo, sempre importante, eu tenho o costume de sempre orientar para se passar cola de dentro para fora, para não vazar cola na parte que vai ficar aparente, né? Então sempre de dentro para fora. Pincel, tem um fiozinho do tecido. Venho e posiciono aqui. Ah, olha só, tava esquecendo uma coisa importante. Esse meinho aqui, ó, a gente precisa colocar um retalhinho para ele não aparecer. Então aqui eu acabei deixando a parte escrita, né? Mas você pode deixar essa parte, se o seu tecido for escuro, você pode deixar essa parte, a parte prateada para o lado de dentro nessa carteira, para não aparecer. Esse daqui não vai aparecer porque é colorido o tecidinho, ó, tá vendo? Aí a gente vem e posiciona o tecidinho aqui, para não ficar essa parte do meio, que é essa parte aqui, vou mostrar para vocês, ó. Então a gente coloca o tecidinho aqui, para não aparecer. E aí aí sim a gente vai posicionar bem na bordinha, ó, tá vendo? Bem na bordinha. Lembrando que as medidas vão estar todas disponíveis para vocês na descrição do vídeo. Ó. E a mesma coisa a gente vai fazer desse lado. Vamos passar cola na lateral toda. Ó. Sempre de fora para dentro. Posicionar aqui. E aí a gente vai colocar vários pregadores. Vários mesmo. Eu tenho muitos pregadores porque é super necessário para esse trabalho de ecocartonagem, porque ele firma a peça, não deixa a peça que você colocou se deslocar. É bem importante mesmo. E aí percebam que eu tenho os pregadores de 2 tamanhos, né? Eu já vou explicar aqui, dar uma dica de ouro aí para vocês, o pulo do gato, que a gente costuma falar. Dar uma dica para vocês. Depois que eu coloquei pregador na volta toda, eu vou fechar ela. E aí eu vou dar uma apertadinha no meio e vou colocar um pregador grande. Ai, Andréa, vai amassar minha carteira. O legal da caixinha longa-vida é isso, que ela vai se adaptando conforme você vai trabalhando com ela. Então, olha, essa eu fiz isso. Eu prendi o pregador na volta toda e depois prendi um pregador no meio. Ela não deformou, ela tá inteirinha do mesmo jeito, ó. E isso vai fazer com que essa parte do meio da sua carteira fique bem colada. Então é importante colocar esse pregador na parte do meio.
e está pronta a sua carteira de caixinha longa-vida e de retalho de tecido. E aí, aproveitando que a gente falou nesse vídeo sobre consumo, né? A gente sabe que a gente que ama artesanato, as lojas de artesanato são pra gente um shopping center. Então, que tal da próxima vez que você for fazer compra, você faz uma listinha das coisas que você realmente precisa para poder repor. Não se encante tanto com os tecidos novos, porque é possível a gente reaproveitar tecidos, fazer troca, fazer banco de tecido. Tem uma série de coisas que é possível a gente fazer sem precisar gastar muito, porque assim a gente ajuda o planeta e ajuda nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, Oxigênio Criativo. E se tiver dúvida, deixa aqui pra gente, ou então entre em contato nas redes sociais que a gente sana todas as dúvidas para vocês. Um beijo, até a próxima!